Olá pessoal, tudo bem? Professor Clóvis aqui e hoje nós vamos estudar ali a regionalização pelo nível de desenvolvimento, tá? Então vamos lá, primeira pergunta fala lá o que é o G7, tá? Então o G7, né, é o grupo aí dos 7 países mais desenvolvidos industrialmente e economicamente do mundo, né? Levando em consideração sempre que quanto mais industrializado um país, né, mais desenvolvido economicamente ele é, tá? Em IDH nós já mudamos para outro caso, PIB per capita, mas sempre, né, a geografia e a economia levam em consideração que quanto maior o número de indústrias, quanto mais industrializado é um país, maior vai ser o seu desenvolvimento econômico, tá? Então a resposta que eu esperava de vocês era essa aqui, ó. Grupo internacional formado pelos países de maior desenvolvimento econômico do mundo. Os países do G7 são a Alemanha, né? Tá aqui, Itália, tá aqui, Canadá, tá aqui, Japão, tá aqui, França está aqui, Reino Unido está aqui e os Estados Unidos da América que estão aqui. Pessoal, só lembrando para vocês aí, a Rússia, né, fazia parte do grupo do G7, que antes se chamava G8, tá? Só que devido a algumas polêmicas, né, envolvendo o governo russo pela disputa da Crimeia, né, que é um território do país, né, pertencente à Ucrânia, né, por interesse de gás, né, por interesse no monopólio do gás da Europa, porque a maioria do gás da Europa vem da Rússia e passa justamente pela Ucrânia e passa justamente pela região da Crimeia, tá? Então, esses países aqui do G7 decidiram retirar a Rússia do país do país não, perdão, do grupo dos países mais desenvolvidos, né, economicamente do mundo, tá? Então, por essa razão, o grupo tornou-se agora G7, tá? Vamos para a próxima, então? Número 2, quais são os órgãos internacionais influenciados pelos países desenvolvidos, tá? Aí, ó. Em primeiro lugar, nós vamos falar da ONU, né? A ONU é a organização das Nações Unidas, né? E ela é subdividida aí em setores, né? E qual que é o papel da ONU? A ONU é uma mediadora do poder no mundo, de conflitos, né? E de soluções para os problemas da humanidade, né? Uma união entre países, né? Das Nações Unidas, né? Para tornar o mundo um lugar melhor, né? Um lugar mais justo, né? E mais pacífico, tá? Então, os órgãos que são influenciados além da ONU, né, pelos países mais desenvolvidos, que têm cadeiras efetivas, né, lá nos conselhos da ONU, são o Fundo Monetário Internacional, né, que é o FMI, que é o órgão responsável aí pelo empréstimo, né, de dinheiro, né, ou doação de dinheiro para países que enfrentam N situações como guerra, fome, subdesenvolvimento, né, pestes, doenças, como a gente vem atravessando agora aí a questão do coronavírus, né? A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Que dita as regras comerciais entre os países do mundo, né? E também realiza empréstimos para empresas, indústrias e outros, né? E afins. E a ONU, né? Que o professor já falou o que é, que é a Organização das Nações Unidas, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui no tocante ao OMC, né? Como é que esses países desenvolvidos podem interferir na OMC, né? Nós temos aí, por exemplo, Cuba, né? Cuba é um país aqui da América Central, é uma ilha, né? Um dos únicos países socialistas do mundo, né?
o que a OMC fez, né? Com a influência dos Estados Unidos da América, né? Fez com que esse país seja proibido de fazer transações econômicas com outros países, né? O que a gente chama de isolamento econômico, ou bloqueio econômico, ou bloqueio comercial, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos não concordam, né, com o socialismo e não concordam que o país adote, né, uma política socialista, né? Isso aí é um conflito que vem ainda lá da época da Guerra Fria, tá? Então essas sanções econômicas, né, que nós dizemos, o bloqueio, embargo econômico desse país faz com que esse país, né, não consiga desenvolver a sua economia, porque hoje no mundo globalizado, né, os países são cada vez mais dependentes, né, de recursos naturais, de produtos industrializados, culturalmente e outros. Então, fica difícil, né, um país sobreviver sozinho aí no mercado, tá? Então, muito do que nós vemos, por exemplo, da pobreza em Cuba, muito é parte desse embargo econômico, né? Agora, é muito engraçado a gente olhar por esse prisma, né? Porque, por exemplo, a China é um país socialista, mas, no entanto, é um dos países mais industrializados do mundo. Mas, no entanto, também não faz parte lá do grupo do G7, justamente por ser um país socialista, tá? Vamos passar para a próxima, então. Número 3, o que é consumismo? Vamos lá, o que é consumismo? Consumismo, então, ó, estratégia capitalista de consumo, né? É uma maneira que o capitalismo, o sistema capitalista arrumou, né, para poder se manter, tá? Visando ampliar cada vez mais os lucros e manter o sistema, tá? Então, uma estratégia que o capitalismo criou para aumentar cada vez mais os lucros das indústrias, né, das empresas, e manter o sistema vivo, manter o capitalismo funcionando, tá? Incentivado por indústrias e redes de distribuição, né? Quando a gente fala aqui redes de distribuição, nós estamos falando do comércio, né? E de grandes empresas comerciais, por exemplo, do porte do McDonald's, por exemplo, né? E outras aí, por exemplo, vamos colocar agora um pouquinho mais atual, aí Uber, tá? E muitas outras empresas aí de alcance mundial, tá? Através da propaganda e da obsolescência programada, né? Então, como é que eu incentivo o consumo? Como é que eu incentivo as pessoas a comprarem, a consumir, né? Com propaganda, né? Quanto mais propaganda tiver veiculada em todos os meios de mídia, aí, TV, internet, Netflix, jornais físicos, né? Em papel, nas rádios, né? Quanto mais propaganda eu faço, mais eu crio uma necessidade artificial de que essas pessoas, né, consumam os produtos que eu estou fazendo propaganda. Então a propaganda é a alma do capitalismo, né? Sem a propaganda, o capitalismo não ia ter todo esse efeito, né? Não ia alcançar grandes lucros, né? Por isso que essas indústrias, essas empresas gastam milhões aí, né, com propaganda, tá? E aqui também fala sobre obsolescência programada. O que é obsolescência programada, né? Obsolescência programada, que nós vamos, né, ver mais detalhadamente aí para frente, é a capacidade, né, dos produtos que eles têm, né, hoje em dia, né, principalmente depois da década de 30 e de 40, os produtos industrializados, de quebrar com uma certa facilidade ou se tornarem obsoletos com uma certa facilidade, tá? Por exemplo, as lâmpadas, né? Tem uma lâmpada lá nos Estados Unidos
que eles fazem, né, numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, eles comemoram o aniversário da lâmpada, né? A lâmpada tem 100 e poucos anos e está funcionando ainda. Isso é um dos sintomas bem graves do capitalismo, né? Muita gente fala, o capitalismo ele incentiva, né, a pesquisa e o desenvolvimento de produtos novos, né? Porém, ele não implica em qualidade, né, gente? Por exemplo, essa lâmpada aí, ela tem mais de 100 anos, né? Ela foi fabricada há mais de 100 anos atrás e ela continua em pleno funcionamento, né? Enquanto que as lâmpadas hoje aí duram no máximo aí, olha, estourando mesmo 1 ano, né? Logo depois disso você tem que trocá-las. Por quê? Essa lâmpada, a ciência não tem capacidade de fazer uma lâmpada que tenha longa vida, não, isso não é interessante para as indústrias, né? Então eles vão lá e criam, né, componentes mais frágeis, né, fragilizam o processo de fabricação desse produto para que ele dure menos, para que você compre outra, aumentando os lucros aí das empresas, senão seria inviável para o capitalismo existir se, por exemplo, uma lâmpada que você compra hoje durasse por 100 anos, né? Não combina, né? Durabilidade e qualidade com o capitalismo não dura, não tem como, né? É a mesma coisa, por exemplo, os celulares, né? A gente vê que, por exemplo, assim, hoje tem o iPhone, sei lá, o iPhone 10, o iPhone X, e aí o ano passado era o 9, era o 8, né? Aí eles vão lá, mudam um pouquinho do design lá, põem colocam uma ou mais atribuições para que ele funcione de uma outra maneira, um outro programinha lá, para que você constantemente troque, né? Por exemplo, o meu celular, particularmente, é um celular de uma linha mais antiga, deve ser de uns 4, 5 anos atrás, né? E assim, para minha necessidade, ele atende, né? Agora, assim, tem outros com outros recursos, mas para o que eu necessito não me interessa, né? E nós temos também um outro fator que chama obsolescência perceptiva, né? Que ela é muito aplicada, por exemplo, na moda, né? A gente vê, por exemplo, a mulherada principalmente se preocupa muito com a moda. Hoje os homens também, né, se preocupam bastante. Então, assim, o sapato de salto alto, por exemplo, é o que vai vingar esse ano com aquele salto fininho, né? Aquele salto agulha. Aí o ano que vem, o que vai vingar na moda lá é o salto plataforma, né? Então, se você o ano que vem tiver com o salto agulha, num ano que, né, a moda ditou que seria o salto plataforma, você passa por cafona, por demodê, né? Ou seja, fora de moda, tá? Então, tanto a obsolescência programada, que ela faz com que os produtos sejam mais frágeis e durem menos, né? Ou que eles sejam tornados obsoletos aí de uma maneira mais rápida, nós temos também então a obsolescência perceptiva, né? Que é essa da questão da moda, do design, tá? Tudo isso para incentivar que as pessoas comprem mais, né? Consumam mais. E um dos grandes problemas do consumo, né, do consumismo exagerado, né, é o problema ambiental, né? Primeiro que para se fabricar coisas nós precisamos de recursos naturais. A Terra possui recursos naturais finitos, né? A maioria dos recursos naturais que a Terra nos oferece, eles são finitos, né? Eles vão ter um fim, né? E muitos, por exemplo, como o petróleo, alguns cientistas e alguns geógrafos, geólogos, né, afirmam que, por exemplo, o petróleo está no fim, a capacidade de petróleo do mundo está no fim. E aí, como é que a gente vai fazer? Agora, se a gente parar para pensar por outro prisma aí, desde os anos 30 nós já temos carro elétrico, né? Mas como ele não é economicamente nem financeiramente viável, né? Porque
Vou dar um exemplo bem simples, né? Os Estados Unidos, hoje a economia deles, boa parte da economia deles é baseada na economia de petróleo, na venda de petróleo, na prospecção de petróleo. Então, isso economicamente para eles não é interessante, né? Agora, por outro lado, a gente podia estar poupando aí o mundo, né, de poluição, né, dos agentes polutivos aí que são decorrentes do uso da gasolina e de outros combustíveis, né, baseados no petróleo, mas, né, como eu disse para vocês, né, muito se fala, o capitalismo ele desenvolve a economia, ele desenvolve a criatividade, né, por produtos melhores, mas não é bem assim não, na verdade ele segura a economia de acordo com o interesse econômico, tá? Então vamos lá. Produtos lançados também são propositadamente retardados tecnologicamente, que eu estou falando para vocês, para aumentar e manter o consumo, tá? E aqui na charge você vê uma moça aí, ó, cheia de caixas, né, e sacolas de loja aí, né, que exacerbando aí o consumo, né? Então a maioria das coisas que a gente consome hoje, pessoal, na verdade, elas não são estritamente necessárias, né? A gente consome pelo consumismo, a gente consome através da propaganda, né? Por uma necessidade artificial feita, né, pelo capitalismo para que a gente consuma cada vez mais. Outro problema, por exemplo, também decorrente do consumismo, né, além da poluição, né, é o problema do lixo também, né, nós cada vez mais descartamos mais lixos, né, se a gente for ver aí ao longo dos anos, né, o descarte médio de lixo aí, principalmente no nosso país, que é um país em desenvolvimento, e outros países aí, tem cada vez aumentado. Por quê? Porque o nosso consumo tem cada vez aumentado, né, devido aí à finalidade imposta pelo capitalismo, tá? E outro problema decorrente do consumismo também, né, que também faz parte do consumismo exacerbado, é a diferença social aí, né, entre as pessoas, né? O consumismo, ele aumenta aí a lacuna da desigualdade social, né? E a desigualdade social, cada vez que ela aumenta, ela também traz com ela outros problemas, como o aumento da criminalidade, tá? Dentre outros. Então, é um fator negativo aí dentro do capitalismo, principalmente nos dias de hoje, né? A gente tem que começar aí a mudar essa mentalidade, buscar alternativas aí para esse consumismo, né? A gente tem que buscar alternativas aí para os meios de produção que nós temos agora, né? O meio de produzir, como fabricar, né? Os meios, por exemplo, de energia que nós utilizamos, né? A gente tem que começar a rever também os tipos de energia que a gente usa, né? Como eu falei do petróleo agora para vocês. Beleza? Então vamos para a próxima aí. O que é obsolescência programada, né? O professor já falou quase tudo aí sobre obsolescência programada, mas eu quero que vocês vejam aí a resposta que eu esperava de vocês, tá? Então, olha lá, obsolescência programada, estratégia capitalista visando o aumento do consumo através da fragilidade de componentes de produtos, né? Por exemplo, eu faço lá um micro-ondas e eu coloco uma peça dentro do micro-ondas que é vital para o funcionamento dele lá, para que ela dure aí no máximo 2 anos, né? Depois de 2 anos, ela não vai funcionar mais. Aí o que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que levar para trocar a peça, isso é se a peça estiver disponível no mercado, né? Ou então você vai ter que comprar outro micro-ondas, tá? Para que você mantenha aí a roda do consumo em funcionamento, tá? Ou de produtos em si, né? Que nem a gente brinca, né? Produto que vem da China, né? Eu vi até uma piada esses dias lá, que a coisa que vem da China que mais está durando no mundo aí é o tal do coronavírus, né? A brincadeira, meio brincadeira de mau gosto até, mas, né? Para a gente ter ideia como o produto chinês ele é mal visto no mundo, né? Que ele tem uma duração
curta, né? Isso aí faz parte da estratégia da obsolescência programada. Ah, professor, mas você falou pra gente agora que a China é um país socialista, né? No entanto, o modo de produção da China, né, e a China no tocante à economia, ela é muito mais liberal do que vários outros países, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá bom? Reduzindo a duração média desses produtos previamente calculados pelos fabricantes, né? Então não é um defeito, né? Na verdade, não é um defeito de fabricação. Ele é um defeito, sim, mas ele é um defeito calculado, né? Para que o consumo aumente, né? Aqui a gente tem uma charge bem interessante, ó. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções, né? O cara todo felizão aqui, né? Com o iPod novo dele. Aí aqui você vê o fabricante aqui, ó, principalmente a de pifar logo para eu lucrar. E olha a pilha de iPod velho que tem ali atrás, né? Como o professor falou lá, o problema do descarte, né? Desses produtos que viram lixo cada vez mais cedo e o aumento do lixo. O lixo é um problema ecológico enorme no nosso planeta, tá? Mas aí depois a gente vai entrar mais detalhadamente nesses temas, tá? E vamos fazer uma última aqui rapidinho, tá? Do que trata o índice de Gini. Ah, não, essa a gente vai deixar para a próxima aula, tá, pessoal? Vou deixar para a próxima aula que já está extrapolando, perdão, extrapolando o tempo que nós temos aí disponível, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E na próxima semana o professor continua aí corrigindo e agora toda semana aí eu vou estar colocando vídeo para vocês aí. Como prometido, né? Eu tinha falado que ia melhorar a qualidade dos vídeos aí. Ainda não é o essencial, mas é o que o professor tem como ferramenta, né? Então eu estou tentando fazer da melhor maneira possível para que vocês não sejam prejudicados aí no seu ensino-aprendizagem. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus, tá?